Pessoal, o Coral Graças é o melhor coral do mundo. É o coral que tem a melhor voz, porque o coral canta para o Evangelho. A sua vida é entregada para o Evangelho. E Deus utiliza o coral, dando uma voz muito bela, muito agradável. E hoje, de manhã, também nós iremos ouvir o Coral Graças.
Days of filled sorrow and care, out and lonely and drear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Muito obrigado. Agora vem do coral, graças pelo vídeo. O coral está conosco e em breve nós estaremos com o coral. Nós iremos procurar vocês. Não importa onde vocês estejam. O coral vai até onde vocês estiverem, junto com o Pastor Park, para escutar a palavra de Deus. Então, neste momento, o pastor convidado, o pastor preletor, é o fundador da missão Boa Notícia, o pastor Uxo Park. Olá, pessoal. O Douglas, né? Ele é o melhor bass do mundo. É muito comovente, né? Eu agradeço muito a Deus.
Hoje vamos ler o livro de Levíticos, capítulo 4, versículo 27. Levíticos, capítulo 4. Se acharam? Eu vou ler. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizesse, e se tornar culpado, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por uma oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramarás à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, o sacerdote a queimará sobre o altar, como aroma agradável ao Senhor, e o sacerdote fará expiação pela pessoa e lhe será perdoado. Está tendo muita microfonia, por favor, ajude. A vida espiritual significa o fluxo que existe entre nós, né, e Deus. Por favor, arrumem o som. Estão fazendo ajustes no som. Enquanto nós vivemos a vida espiritual, a coisa mais importante é destruir, né, toda aquela barreira que está nos bloqueando com Deus. Se esse muro que está nos separando de Jesus é quebrado, acontece de Jesus Cristo fluir o coração conosco. Então, a justiça que está em Jesus se torna a nossa justiça. A justiça de Jesus, a paz de Jesus se torna a nossa paz. A sabedoria de Jesus se torna a nossa sabedoria. Já que o poder de Deus passa a trabalhar em nós, isso é o básico, né, da vida espiritual. Não importa em qual problema vocês estejam, uma coisa que Jesus Cristo sempre fala é: você crê nisso, será conforme a tua fé. Jesus Cristo disse isso. Crer quer dizer que nós unimos o coração com Jesus. Por favor, diminua o volume do monitor do retorno. Então, se manter essa comunhão, essa união com Jesus, o poder que é em Jesus, ela atua do jeito que ela está em nós. O maior problema na vida espiritual
é não poder receber aquilo que está em Jesus. Isso é o maior problema da vida espiritual. Por exemplo, Jesus Cristo, para remir-nos do pecado, ele morreu na cruz. Mas existem muitas pessoas hoje que, mesmo Jesus Cristo tendo morrido e remido nossos pecados, ainda não creem nisso. Jesus Cristo morreu na cruz, ele remiu nossos pecados. Mas se aquilo não entra em meu coração não se liberta do pecado, quer dizer que tem algo fechado, bloqueando o nosso coração com o de Deus. Eu acho que dentre todos aqui, a maioria já se casou. Dentre vocês já tiveram uma discussão com seu parceiro ou parceira? Eu vou fazer uma pergunta, me desculpa por isso, mas... Levante o braço aqueles que, depois de se casarem, nunca teve uma briga com seu esposo ou sua esposa. Ninguém? O casal se ama, mas pode haver uma discussão, não é verdade? E por que isso acontece? Porque há uma discordância de opiniões. É por isso que tem as DRs, né? É a sua amada esposa. É o seu amado esposo. Mas quando não concordam em um determinado ponto, isso começa a trazer desconforto. O coração não flui mais. E isso é muito sério. Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para quê? Para remir-nos do pecado. E ele ele terminou esse trabalho de nos remirmos de todos os pecados. Mas quando nós, antes de receber a salvação, estamos dentro do pecado, o problema é que se fecha, todo o acesso que nós temos em Jesus. Não importa quem seja, se hoje vocês em todos os pontos se tornam um com Jesus. Um dia Jesus Cristo se encontrou com o enfermo há 38 anos. Ele por 38 anos viveu naquela doença. Um dia Jesus Cristo se encontrou com aquele homem. Ele perguntou: queres ser curado? Ele falou: Senhor, não tem ninguém que me coloque no tanque, por isso sempre uma pessoa vai antes de mim, quando as águas são agitadas. Jesus Cristo disse: levanta, toma o teu leito e anda. Levanta, toma o teu leito e anda. Então, se vermos o coração daquele enfermo, eu não posso andar. Eu já tentei andar. Não consigo. Eu já tentei, eu caí, eu me machuco. Se ele ficar preso a esses pensamentos, tem um coração diferente do coração de Jesus que diz: levanta, toma o teu leito e anda. É certo que ele não pode andar. Mas se ele crê na palavra de Jesus, levanta, toma o teu leito e anda, quando ele se levanta por quê? Creu em Jesus. Isso quer dizer que o coração dele se uniu com Jesus. Se tem o mesmo coração, o coração de Jesus entra para dentro daquele coração. Então o poder de Jesus passa a entrar nele e ele passa a poder andar. Dentro das palavras de Jesus,
já que dentro das suas palavras há poder, ele até então não tinha escutado a palavra de Jesus. Por isso ele se esforçava para tentar, mas sempre caía e caía. Mas agora é diferente. Jesus Cristo está ali. E quando Jesus Cristo disse, levanta, toma o teu leite e anda, dentro daquelas palavras, havia junto um poder para ele poder realmente levantar e andar. Nós, quando falamos algo, são só palavras. Mas quando Jesus Cristo disse, haja luz, o poder foi junto. Por isso, houve luz. Quando ele falou para que se acalmasse a tempestade, dentro daquelas palavras tinha poder para poder acalmar toda aquela tempestade. Por isso, junto com a palavra, aquele poder foi e acalmou a tempestade. Então, dentro das palavras de Jesus, é diferente das nossas palavras. Então, dentro das palavras de Jesus, as logos, não importa o que se diga, o poder de Jesus vai junto com aquelas palavras e aquilo trabalha. E quando aceita aquelas palavras, poder passa a habitar junto. Quando aquele poder entra em meu coração, eu não posso vencer a doença, eu não posso caminhar. Mas aquele poder me condiciona a fazer tudo. Isso é algo muito importante. Por isso, quando nós temos a vida espiritual, como nós vivemos a vida espiritual? Sim, quando eu escuto a palavra de Deus, aparentemente aquilo é impossível. Mas já que a palavra de Deus tem poder para realizar aquilo, as palavras de Deus são diferentes das minhas palavras. As palavras de Deus são diferentes do presidente. O presidente fala, venha a paz, vai embora a guerra, coronavírus, vai embora. As palavras do presidente não têm poder para realizar isso. Mas as palavras de Deus têm o poder para poder realizar tudo. Por isso, quando entra o poder de Deus em nós, quando nós aceitamos a palavra de Deus, dentro das palavras de Deus, não são somente palavras, vai também poder para realizar aquilo. Por se vocês aceitem em seus corações a palavra de Deus, o poder de Deus passa a viver em seus corações. E isso é algo incrível. Vivendo a vida espiritual, eu experimento muito disso. Uma vez eu estava em casa, me veio uma ligação. O irmão Kim Chung-an, ele está internado no hospital. É o irmão jovem, ele estava com câncer. Ele ficou, acho que 1 ano e alguns meses sendo tratado no hospital. Só que naquele dia disseram que no hospital haviam dito que ele não ia passar de 3 dias, e que iria falecer. Ele estava no hospital de Chonbuk, na Universidade de Chonbuk, e tinha um pastor nosso, na cidade de Cheonju. E eu liguei para ele. Ele falou, pastor, quando você vier para cá, passe no hospital que está o irmão Kim Chung-an. E ele foi visitá-lo.
E depois que ele voltou, ele disse para mim, pastor, eu acho que ele não vai viver muitos dias. Ele está muito sério. Está muito grave, né? E eu escutei isso. Aí no dia seguinte eu tinha que ir para Gwangju. E para ir para Gwangju eu tenho que passar pela cidade de Jeonju. Então eu, minha esposa e meu filho, né? Nós três fomos. Eu disse à minha esposa, querida, vamos sair 1 hora mais cedo hoje. E vamos encontrar o irmão Kim Chung-an. Então nós saímos 1 hora mais cedo, né? Fomos ao hospital e ficamos esperando ali. Aí, quando abriram, né, o quarto que ele estava, ele ainda não estava morto. Mas o clima ali, o ambiente já estava preenchido pela morte. A esposa, né, afundada assim em tristeza, estava de cabeça baixa, ela me olhou, depois abaixou a cabeça de novo. A mãe dele, na frente do leito dele, só chorava. O irmão também, não sabe, ele já parecia um morto-vivo. E quando eu entrei naquela sala, naquele quarto, eu pensei, se nesse quarto não fosse o Oksu Park, se fosse Jesus Cristo, o que seria que aconteceria? No mínimo, Jesus Cristo não iria ignorar ao ver esse irmão morrendo. No mínimo, ao meu ver, Jesus Cristo iria, né, curá-lo para depois mandar ele para casa. E o que eu pensei? Jesus Cristo está no meu coração. Então, por que Jesus Cristo que está no meu coração não pode curar a doença desse irmão? Basta esse irmão unir o coração com Jesus. Por isso eu gritei. Eu falei, irmão Kim, acorda, abre os seus olhos, olha para mim. Oi, pastor. Era uma voz, sabe, quase morrendo. Parecia que ia morrer. Eu disse para ele, se você, irmão, tiver o mesmo coração de Jesus, se o coração do irmão se unir com o de Jesus, o poder de Jesus vai atuar em você. E essa doença não é nada. Eu disse a ele. E comecei a explicar com detalhes. Jesus Cristo, né, passou por muitos enfermos enquanto ele estava na terra e ele curou todos. Não teve nenhum caso que Jesus Cristo viu um doente, um enfermo e simplesmente falou, não gosto dele, não quero dele, eu vou deixar ele assim. Agora, nesse momento, não é visível, mas Jesus Cristo está aqui. Então, Jesus Cristo que está aqui, também olhando para o irmão, ele não vai te ignorar, ele vai te curar. Olha o livro de Mateus. Jesus Cristo nunca ignorou uma pessoa. Ele deu vida a todos. Se Jesus Cristo está aqui, ele vai reviver o irmão. Mas para isso, o seu coração tem que se unir com Jesus. Irmão, presta atenção. Jesus Cristo com certeza deseja curá-lo. Então, o que você precisa fazer para unir o coração com Jesus? Não entende o que eu digo? Jesus Cristo com certeza deseja te curar.
Você está pensando, eu vou morrer. É um coração diferente, você vai morrer. Só que se você pensar, Jesus Cristo, Ele quer me curar. Para Jesus isso não é problema. Não importa o que o médico diga, eu posso viver. Se tiver esse coração, o coração de Jesus que quer te curar e o seu se torna em um. Então, perante Jesus, esse câncer não é nada. Por uns 30 minutos, lendo a Bíblia, expliquei para ele. Depois de 30 minutos, aquele irmão, ele aceitou, ele creu naquilo. Irmão, você crê que Jesus Cristo vai te curar? Jesus Cristo, Ele quer te curar. E se você crê que Jesus Cristo quer te curar, você e Jesus terão o mesmo coração. Então o coração de Jesus irá passar a viver em você. Então essa sua enfermidade não é nada. O irmão aceitou aquelas palavras. Por isso eu coloquei as minhas mãos sobre a cabeça do irmão. Jesus que nós acreditamos, Ele está vivo. Ele é o grandioso Deus. Não tenho dúvida de que o Senhor pode curar esse irmão. Também esse irmão tem o coração de que o Senhor quer curá-lo. Senhor, dê essa fé ao irmão. E Senhor, cure ele conforme a sua fé. O médico dizia que, se muito, ele viveria 2 dias. Mas eu disse, levanta-se rápido. Daí eu fui para Gwangju. E passou uns dias, estava vivendo. Só que eu acho que depois de 1 semana, me veio um telefonema. Alô? Era ele, aquele irmão. Tudo bem, irmão? Sim, pastor. Por que você me ligou? Eu recebo alta hoje. Sério? Você está curado? Sim, pastor, fiz exames ontem. E eles disseram que não há mais nenhuma célula cancerígena viva no meu corpo. Eu estou 100% curado. Parabéns! Aleluia! Aí depois de 1 semana dessa ligação, esse irmão veio ao nosso culto e ele testemunhou lá no culto. Ele estava morrendo por causa do câncer, mas ele testemunhou de como Jesus Cristo o curou. Aí ele testemunha para muitos irmãos. A gente joga futevôlei junto. Eu vi que Deus realmente o aperfeiçoou. Eu quero falar a vocês que essa ideia fixa que vocês têm é diferente do pensamento de Jesus. Os seus pensamentos estão impedindo, bloqueando o trabalho de Jesus. Quando nós desenvolvemos o câncer, nós pensamos, irei morrer, isso é uma doença incurável, isso aqui é maligno. Nós cremos naquilo que vemos e experimentamos. Mas Jesus Cristo, Ele tem um poder completamente diferente do que nós temos. E se vocês crerem na palavra, no poder de Jesus, Jesus e vocês serão um. Se isso acontecer, o coração de Jesus irá entrar em vocês.
A partir desse momento, se o poder de Jesus viver e trabalhar em vocês, não importa o que aconteça, nada será um problema. Só dessa forma eu vi muitas pessoas que estavam à beira da morte viverem. Eu não tenho poder para curar uma pessoa, mas dentro de mim, Jesus Cristo habita. E o Jesus de muito tempo antes é o mesmo de hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se é o Jesus que nós vemos na Bíblia, se eu tenho um coração diferente de Jesus, Jesus Cristo ele não pode atuar em vocês. Nós chamamos de fé quando o nosso coração aceita a palavra de Jesus. Crer em Jesus não representa ir à igreja, não representa fazer boas obras, não representa orar zelosamente, não é conhecer muito da Bíblia. Crer em Jesus é unir o coração com Jesus. Se eu aceito o coração de Jesus, eu creio no meu coração aceita aquilo que vem de Jesus. Isso me permite ser um com Jesus. Quando seus corações estão unidos com o de Jesus, não importa o que vocês encontrem, não importa o que encontrem, não é o seu trabalho, é o trabalho de Jesus. Eu não sou uma pessoa que tem uma boa fé. Mas por inúmeras vezes eu experimentei dessa forma Jesus Cristo vivo em meu coração, trabalhando na minha vida. Até hoje eu creio que Jesus Cristo está trabalhando. E conforme as palavras da Bíblia, Jesus Cristo deseja que aconteça com vocês. Hoje eu quero falar de algo muito especial. Hoje, o mundo inteiro está difícil por causa do coronavírus. Tem muitas pessoas, que estão morrendo, as pessoas não podem se mexer, transitar normalmente. Tem muitas pessoas que, contaminadas pelo corona, estão sofrendo. Muitas coisas difíceis, muita dificuldade está surgindo. Uma coisa que nós pensamos, sim, é difícil a nossa fé, crescer do dia para a noite. Mas existem muitos conflitos em nossos corações porque o pensamento que nós temos é diferente da palavra de Jesus. Por exemplo, eu sou humano, sou uma pessoa. Jesus é Deus. Eu tenho limites no meu corpo. Eu tenho um limite na minha força, eu tenho um limite de idade. Eu tenho limites. Mas Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Já que ele é o próprio Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Então, se eu quero fazer do poder de Jesus o meu poder, é tudo que nós estamos usando agora, o microfone, a caixa de som, tudo é possível, funciona pela eletricidade. Então, aqui nesse microfone sem fio, eu tenho um switch.
E quando eu ligo isso, o mic começa a funcionar. Então é o mesmo microfone. Então eu estou falando no microfone, mas eu vou desligar o microfone. Aí eu estaria escutando alto a minha voz, não escutariam mais. Por quê? Não está mais conectado com a eletricidade. Só que quando eu ligo o microfone novamente começa a funcionar. Isso é a função da eletricidade, né? O switch ele vai ligar a eletricidade. Não é que o microfone em si ele vai receber sua voz, ele vai amplificar sua voz. Existe aqui dentro, né, um criador de frequências. Tem pilha aqui. E por que é necessário o microfone, a pilha? Porque ele ativa, né, aquela placa para poder gerar as frequências. Então existem osciladores ali que criam frequências. E esses osciladores são feitos de cristais. Eles lascam, né, o cristal de uma forma muito fina. É lógico que é algo muito mais complicado, mas simplificando. Ele faz entrar em contato aquilo com a energia e é formado frequências. Então o microfone, ele cria essa frequência, recebe a minha voz e envia para o amplificador. Então eu vejo ali na cabine de som, né, ali tem 4, 5 antenas. Então, aquelas antenas foram criadas para receber o sinal criado pelo microfone. A antena recebe aquela frequência. Então ele recebe a frequência, entra ali no amplificador e ele codifica aquilo. E dali ele tira o som. E coloca aquele som no amplificador. No amplificador é que ele vai ampliar a voz. E assim é criado, né, a minha voz amplificada pela caixa de som. Antigamente todos os microfones usavam fios. Mas hoje nós temos esses osciladores, né, e devido às frequências é muito mais fácil de usar. Por isso que nós podemos amplificar a minha voz. Então é uma regra, né, muito boa. Ele pega uma voz muito pequena e amplifica. Isso é a função do amplificador. E essa voz amplificada nós podemos escutar pela caixa de som. E tudo isso funciona à base de eletricidade. Mas já que é difícil colocar um cabo conectado a esse microfone, eles utilizam a energia, né, que há na pilha. E essa pilha é que faz funcionar os osciladores, cria as frequências, recebe a minha voz, né, coloca dentro dessas frequências, envia para o amplificador. No amplificador, né, ele decodifica aquele sinal, joga fora a frequência e deixa somente a voz. Então lá no amplificador ele aumenta a minha voz e entra na caixa de som. Então quando funciona, né, o oscilador, o amplificador e a caixa de som, tudo isso funciona devido à eletricidade.
Se não tem eletricidade, não tem osciladores, não vai funcionar o amplificador, não vai funcionar a caixa de som. É impossível também enviar o sinal. Por isso, com certeza, é necessário a energia. Então, nós fazemos com que a eletricidade trabalhe. Então, para eu ter o mesmo coração de Jesus, o que nos permite ter isso? A fé. Quando cremos na palavra de Jesus, aceitamos a palavra de Jesus. Quando nós não aceitamos, quando nós não cremos, a gente rejeita a palavra de Jesus. Mas por que precisamos da fé? A fé é o que nos conecta com Jesus. Ao meu ver, quando Jesus Cristo lhe disse, levanta, toma o teu leito e anda, se eu penso, eu não vou conseguir andar, então isso não é crer em Jesus. Então Jesus Cristo não pode agir no meu coração. Eu não posso andar, mas quando Jesus Cristo disse para eu andar, então eu vou poder andar. É crer assim. Se crer, o poder de Jesus vivo trabalha em mim. O ponto mais importante na vida espiritual é a fé. E o que impede de vocês terem a vida espiritual? Eu busquei respostas sobre isso lendo e várias vezes lendo a Bíblia. E quando coloca a palavra de Deus no coração das pessoas, não importa quem seja, essa pessoa é transformada, se manifesta poder. Eu vi o trabalho de Deus na vida dessa pessoa. E o mais importante nisso é a fé. Tem muitos tipos de fé também, né? Quando não há uma concordância de opiniões entre o marido e a esposa. Não é que há uma discordância em tudo. Tem coisas que sim, eles concordam. Mas tem coisas que não se concordam. Não é verdade? Sim? Então, quando cremos em Jesus, qual é o maior problema? O pecado que está em nós nos separa de Deus. Por isso a Bíblia fala, não é que a mão de Deus não esteja estendida para nós, ou que os seus ouvidos estejam fechados para nós. Mas os seus pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. O seu pecado encobre o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então, a palavra pela fé, ela pode agir no nosso coração. Mas a questão é quando não temos a fé na palavra de Deus, eu me torno num pecador. Todos nós pecamos. Vamos, por exemplo, o enfermo há 38 anos escutou de Jesus, levanta, toma o teu leite e anda. Certo? Certo? Tá certo? E aquele enfermo levantou e andou ou não? Levantou, andou. Por que ele andou? Porque quando foi dito a ele, levanta e anda. Eu não posso andar. Mas se Jesus Cristo está falando para eu andar, eu vou poder andar, basta andar. Ele acreditou naquela palavra. Por isso ele pôde andar. Se ele não pudesse crer naquela palavra, o que diria? Não dá. Eu já tentei. Eu caí, da vez passada eu machuquei minhas costas. Me dê um dinheiro para eu comprar um pão. Eu acho que ele responderia dessa forma.
Então ele sabe que não pode andar. Ah, mas ele é Jesus, se eu escutar as palavras dele, eu posso andar. Isso é fé. Entenderam? Quando passamos a ter essa fé, o que acontece? Podemos andar. Podemos ter o poder de Jesus. Eu, dessa forma, vi muitas pessoas serem curadas de suas enfermidades. Eu também, por essa fé, já fui curado de minhas doenças. Eu já dei o meu testemunho, de como eu fui curado da minha úlcera estomacal. Em 1999, eu tive problemas cardíacos. E já que meu coração estava muito ruim, desde a minha juventude eu sempre tive um problema cardíaco. Quando eu estava no exército, recebendo treinamento, era um treinamento muito severo, assim. E o que aconteceu? Fiz vários exercícios ali que... tipo, o líder faz 1 e vocês fazem 1000. Então eu tinha que repetir movimentos, de exercício 1000 vezes. Por exemplo, tipo, o nosso líder dava um pulo alto. Então nós tínhamos que dar 1000 pulos altos. 1, 2, 999. Aí no 1000... eles não falam 1000, Eles trocam o exercício. Aí eles chegam no 999 e eles falam, não pode falar, fica quieto, fica quieto. Só que sempre tem um no grupo que ele fala 999. Aí tem começado um de novo. Então tinham muitas atividades assim. Dizem que o nosso país é um dos mais severos nesse treinamento físico. Eles dão ali um pote, de 1 litro. E a gente bebia cerca de 10 potes daquele dia. 10 litros de água por dia. Nós suávamos tanto que a gente dá uma volta para onde já estava com sede. Perdíamos todo o sódio, do corpo pelo suor. Por isso tinha muito sal ali, eles deixavam preparados. A gente comia, um punhado de sal pela manhã. Colocávamos, sal no bolso. Porque nós suávamos muito. Todo o sódio do nosso corpo saía. Um dia, estava ali no treinamento. Eu tinha que sair e ir para o treinamento, só que meu corpo não se mexia. Naquele dia eu descobri que eu tinha problemas cardíacos. Eu sempre não fui muito a favor de esportes assim mais fortes, E teve um dia que eu desmaiei por causa disso. Eu tinha 22 anos. E já que era muito jovem, 2, 3 dias de descanso, eu melhorei. Mas, quando eu passei dos 50 anos, esse problema cardíaco começou a se agravar. Então, em 1999, eu quase cheguei a morrer. Eu fui ao hospital, por uma semana, fiz vários exames, mas eles não conseguiram identificar o problema. Fui aos Estados Unidos e encontrei um doutor que diziam ser o melhor, na área cardíaca. E ele já tinha passado dos 80 anos, Ele simplesmente chegava ali no hospital, ele só atendia pessoas como eu.
Então ele me pegou de cobaia um dia, né? Ele falou, corre aqui na esteira. Ele ficava ajustando a velocidade, né? Ele monitorava meus batimentos. Aí depois de um dia inteiro assim, chegamos à noite. E ele falou, me desculpa, mas eu não tenho capacidade de te curar. É algo que me chateou muito. E isso, traduzido em outras palavras, quer dizer morra. Falei, tá bom. Bom trabalho, senhor. Eu saí. Então, mas eu quase morri. Eu vivia em Daejeon. E nós estávamos construindo, né, o nosso centro, nosso retiro ali de 7 andares. Só que eu não conseguia olhar as pessoas trabalhando ali. Porque o meu coração ficava inseguro, palpitante. Eu fechava os meus olhos. Eu pensava, será que eu vou viver mais um mês? Foi 2 anos antes de começarmos a IYF. E nós fomos lá para Gangnam porque haviam vindo muito jovens dos Estados Unidos. Estávamos nos divertindo à tarde ali. E eu vi os jovens, né, os estudantes, pegando seus professores, aí lançando na água. E eu nunca imaginei que eles fariam isso comigo. Só que um jovem ele falou, é o Pastor Park. Todos vieram para cima de mim. Me pegaram pelo braço, pela perna, me jogaram no mar. Eu pensava, filhos, eu vou morrer se eu continuar com isso. Depois que eles me viram pálidos ali. Eles me deixaram de lado, aqueles moleques malvados. Mas em 1999, no mês de agosto, Deus me deu essa fé. Eu tive esse coração de que Deus curou meu coração. Estávamos ali no acampamento de Sorbad, né? E meu corpo estava muito mal naquela época. E do local onde ficava, né, a central, até o local que tinha a escola dominical, era de mais ou menos 400 metros. Então, quando eu ia e voltava uma vez, esse percurso era um pouco menos de 1 quilômetro. E aquele dia eu percebi que eu havia andado por 4 quilômetros. Eu não acreditava. Eu contava, foram 4 vezes que eu fui. E eu pensei, eu já estou curado. Eu criei nisso. Eu criei que meu coração havia sido curado. No dia seguinte eu levantei. Eu comecei a trotar, né? Eu comecei a correr. Aí depois eu fui lá pro retiro. E ali próximo tinha a escola feminina, né, de Daejeon. E tinha o ginásio esportivo ali. Tinham muitos pinheiros ali plantados, muito bonitos. E ali eu fiz caminhada, né, eu fiz corrida. Tinha uma pista de 300 metros. No começo, no primeiro dia o meu baço começou a doer, eu não consegui continuar, mas eu corri. 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, 5 quilômetros. E depois que eu corria, né, suava e eu ficava muito bem. Aí eu comprei um tênis. E era uma época que eu ia muito para o exterior. Quando eu fui para a Rússia, eu sempre levava meu tênis, eu fazia corrida. Eu acordava cedo, né, e sempre fazia caminhada, corria. E o ancião Han, né, que ele é médico, ele disse que meu coração ficou muito bom, que eu estou curado. Eu fiquei muito, muito grato perante Deus. Se eu unir o coração com Deus,
Por mais que eu seja uma pessoa comum como qualquer outra, Deus é Deus. Eu não tenho poder. Mas com Jesus Cristo, Ele tem poder. E eu criei nesse Jesus. Jesus Cristo se tornando um comigo. Quando eu aceito o coração de Jesus, eu uno o coração com Ele. Quando eu aceito eu tenho um coração diferente, mas aceito Jesus, me uno com Jesus. Crer em Jesus significa que crer na palavra. E se crer na palavra, nós temos o mesmo coração de Jesus. Se o nosso coração se torna um com Jesus, todos os problemas se resolvem por Jesus. Anteontem eu falei para vocês de como eu fui curado do meu estômago. Eu falei hoje de como eu fui curado do meu coração. Eu, para muitas pessoas, preguei de como unir o coração com Jesus. Isso é crer em Jesus. A coisa mais importante é, entre nós e Jesus, Satanás trabalha de que forma? Ele nos enganou para que nós tivéssemos outro ponto de vista em relação ao pecado. Hoje eu li sobre remissão dos pecados, sacrifício, pelos pecados. Pessoal, como o pecado é lavado? Como podemos ter a certeza de que o nosso pecado foi lavado? Esse é o ponto mais importante. Se não souber disso com certeza, quando eu estou feliz, acho que meu pecado foi lavado. Quando eu peco, eu acho que meu pecado não foi lavado. E pelo seu estado, que ele decide o que acontece. Depois que eu recebi a salvação, que eu creio que Jesus Cristo remiu meus pecados, eu experimentei, a minha vida começou a mudar, Deus começou a mudar a minha vida. Já que eu sou pastor, houve a necessidade de eu começar a organizar, pensar, estruturar sobre isso, sobre a salvação. Não importa outras coisas, mas eu tenho essa função de fazer com que os irmãos da igreja recebam a salvação. E para eu falar com clareza sobre o que a Bíblia diz sobre perdão dos pecados, eu tive que saber sobre a Bíblia. Por isso li de novo a Bíblia. Por várias vezes, eu tive que brigar com o tempo para poder ler a Bíblia. Eu pesquisei, li muitos livros sobre como diminuir o tempo de sono. Diminuir o tempo de sono. Diminuir o tempo de tomar banho. O tempo de comer. E eu nunca carrego meu celular. Sempre deixo na minha mala. Só quando me ligam, eu atendo e depois eu deixo na minha mala de volta. Para eu não perder tempo no celular. Me mandam muitas mensagens pelo celular. Geralmente eu verifico as mensagens quando vou no banheiro. Que sempre eu busquei saber como diminuir o tempo para as coisas, economizar tempo. E uma das coisas que sempre me tomava muito tempo era a refeição. E eu decidi que todas as refeições eu iria fazer em 2 minutos. Até
Antes de eu me casar com minha esposa, né, eu nunca comi demorando mais de 2 minutos. Só que isso se tornou num costume meu. E até hoje eu tenho isso. Então, para mim não tem problema, mas geralmente quando eu estou comendo com uma outra pessoa, a outra pessoa não está na metade, eu já comi. Tem momentos que eu tenho que comer com pessoas VIPs, né, como presidentes de países. Eu não percebo e já terminei de comer. O presidente só comeu 2 colheres. Aí eu tenho que ficar, né, ali arrastando o tempo, comendo as misturas que tem na mesa. Então, quando recebemos a salvação, não é simplesmente, eu quero receber a salvação. Os 66 livros da Bíblia são a palavra de Deus. Então, com esses 66 livros da Bíblia, com certeza, aqui nesses 66 livros diz como o pecado é lavado. E eu tive que, de uma forma exata, né, organizar isso baseado na Bíblia. Para eu poder falar isso para todas as pessoas que viessem à nossa igreja, para que eu pudesse passar esse compreendimento a eles, eu abri a Bíblia e comecei a organizar. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, eu comecei a ler. E eu pensava, com certeza tem um lugar que explica como o pecado é lavado. A Bíblia fala sobre Jesus, então com certeza a Bíblia vai falar de por quê, como o nosso pecado é lavado. Aí um dia eu li Levíticos capítulo 4. Levíticos capítulo 4 fala sobre esse sacrifício pelos pecados. Existem 4 tipos de sacrifício pelos pecados. Tem o sacrifício dado quando o sacerdote peca. Ou quando os líderes também da congregação pecam. Quando uma pessoa da congregação peca. E quando uma pessoa comum peca. Tem métodos para remir os pecados para cada tipo. E eu li várias vezes sobre esse assunto. E naquela época eu era um homem comum, né? Então eu li muito sobre como é a remissão para uma pessoa comum. E procurando por isso, né, como uma pessoa comum ela é remida, eu li Levíticos 4, versículo 27. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer algo das coisas que o Senhor ordenou, se não fizessem, primeiro, para receber a remissão dos pecados, tem que pecar um dia. E mesmo tendo pecado, se a pessoa não sabe que pecou, não tem como ser perdoado por isso. Por isso aqui no final diz, e se tornar culpado. Ou se o pecado em que lhe caiu lhe for notificado. Então a pessoa pecou, e quando ela é notificada, ela fica ciente do pecado. Aí ela está condicionada a poder receber o perdão pelo pecado. E depois? Diz, trará por uma oferta uma cabra sem defeito. Só uma coisa importante, o salário do pecado é a morte. Tem pessoas que falam, você tem que confessar seus pecados para ser lavado. O pecado não é lavado por confessar isso. O salário do pecado é a morte. Então tem que pagar o salário pelo pecado. Não é simplesmente por nós confessarmos o pecado que o pecado é lavado. Essa oferta, essa cabra sem defeito, ela tem que morrer para o meu pecado.
Esse animal aqui representa Jesus Cristo, né? O Cordeiro de Deus que morreu pelo nosso pecado. No Antigo Testamento era feito isso com uma cabra, com um animal. Mas isso é uma amostra do que Jesus Cristo iria fazer. Lá, quando vemos o livro de Hebreus, capítulo 10, diz que isso não era as coisas de verdade, mas sim aquilo, a amostra do que estava por vir. Isso que vocês viram de pegar o animal e imolar esse animal para o pecado, não é a verdade, mas é a sombra do que está por vir. Então, um animal morrer pelos nossos pecados é a sombra do que Jesus Cristo iria fazer pelos nossos pecados. Por isso diz que a lei não é realmente a imagem, não é a imagem exata, real das coisas. Por isso, o salário do pecado é a morte. Já que o salário do pecado é a morte, não é o confessar, não é o pedir que irá lavar o pecado. Já que o salário do pecado é morte, uma vida tem que ser sacrificada para os pecados serem lavados. Então é necessário para morrer no nosso lugar um animal. E o que diz aqui no livro de Levíticos, uma cabra sem defeito morrer pelo pecado da pessoa, representa Jesus Cristo morrendo pelo pecado da humanidade. Por isso é necessário matar, aquele animal como um sacrifício. E no versículo 29, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado. Eu tinha muita curiosidade sobre isso. Por que tem que fazer imposição de mãos? Eu não sabia. Por que tem que fazer imposição de mãos? Não entendia. Nós fazemos imposição de mãos para ordenar um pastor, para ordenar um ancião. Então, a cabra que vai se tornar um pastor ou um ancião? Eu não sabia o motivo de colocar as mãos sobre a cabeça do animal. Por que tem que se colocar as mãos sobre o animal? O que significa essa imposição de mãos? Li a Bíblia. Eu li várias vezes a Bíblia, mas não conseguia descobrir isso. Tinha na Bíblia. Estava no livro de Levíticos. Mas eu não sabia. Eu lia, não percebia, simplesmente passava. Eu sou pastor, mas tem muitas coisas que eu não percebo. Não há ninguém que consiga, perceber tudo na Bíblia, absorver tudo. Depois de uns 3 anos, um dia eu li Levíticos 16. Eu tomei um grande susto perante uma palavra. Em Levíticos 16, versículo 21, falava sobre o motivo de ter que fazer a imposição de mãos. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel. Todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Então estamos ali perante o bode, perante a cabra que será sacrificado pelo pecado. É uma cabra, um bode sem defeito. Eu pequei,
eu devo ser castigado por isso. Mas o sacerdote, por mim, ele faz a imposição de mãos sobre aquele animal. E o sacerdote, representando o povo, ele coloca as suas mãos sobre o animal e faz com que o pecado passe àquele animal. É sobre isso que fala a imposição de mãos. É passar o pecado. Eu fiquei muito surpreso. É na imposição de mãos que o pecado passa para o animal. Então, quando se faz esse sacrifício pelo pecado, nós fizemos a imposição de mãos. Então, quer dizer que o pecado passou para aquele animal. Então, não pode simplesmente matar aquele animal sem fazer a imposição de mãos. Passamos o nosso pecado para aquele animal. Então, Jesus Cristo recebeu a imposição de mãos? Para Jesus Cristo carregar o nosso pecado, um sacerdote tem que impor as mãos sobre ele. Aí tem como ser remido. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Então, ele tem que receber o batismo, ele tem que receber a imposição de mãos para poder receber o nosso pecado. Então, essas coisas eu não sabia, né? E lendo a Bíblia eu comecei a achar as respostas. Eu li o livro de Mateus. Uma coisa que me assustou ao ler o livro de Mateus é que em Mateus capítulo 4, capítulo 3, versículo 30. Em Mateus 3:13, Jesus Cristo foi ao mar da Galileia para ser batizado por João Batista. Eu li essa parte por várias vezes. Mas por que ele recebeu o batismo de João Batista? Eu pensava, ele foi batizado. Mas ao ler isso, uma coisa que me surpreendeu. Jesus Cristo é o Filho de Deus e João Batista ele nasceu um pouco antes de Jesus, 6 meses antes de Jesus. E quando Jesus Cristo ele foi para João Batista para ser batizado, João impediu isso, ele negou. No versículo 14, Mateus 3:14, ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? João Batista dava o batismo do arrependimento. As pessoas elas se arrependiam e recebiam o batismo de João. Mas Jesus Cristo nunca pecou, então ele não tem do que se arrepender. Por isso, quando Jesus Cristo foi se batizar com João, João negou. Jesus Cristo disse: Eu é que tenho se batizado por ti, tu vens a mim? Aí a resposta de Jesus foi incrível. No versículo 15, mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Todos nós somos pecadores. Mas para o nosso pecado ser lavado e nos tornarmos injustos, Jesus Cristo ele tem que ser batizado. E assim tem que se cumprir a justiça de Deus para que nós possamos ser justos. Como assim Jesus Cristo ser batizado? Como isso vai cumprir a justiça de Deus? Eu não entendia isso.
Mas uma coisa certa, é que Jesus Cristo, quando foi batizado por João Batista, não era aquele batismo de arrependimento. Né? João Batista iria fazer aquele batismo colocando as suas mãos sobre a cabeça de Jesus. E aquela imposição de mãos era o método de transferir todo o pecado do mundo para Jesus. Ele falou, admite, né, para que se cumpra a vontade, a justiça de Deus. O que Jesus Cristo quer dizer? Eu tenho que receber o batismo de João para que se cumpra a justiça de Deus. Nós, já que somos pecadores, precisamos de justiça. Então tem que se cumprir a justiça para que o nosso pecado seja lavado. Então João ele entendeu isso, já que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Antes de Jesus Cristo ser entregue para a morte, ele teve que fazer aquela imposição de mãos. Ele fala assim, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Aí João ele percebeu, Senhor, é isso. Por isso João Batista batizou Jesus. João Batista colocou suas mãos sobre Jesus, fez imposição de mãos. E João Batista era filho de sacerdote. Ele também era sacerdote. Então, quando João Batista fez imposição sobre Jesus, para que ele se tornasse no Cordeiro de Deus que carregou o pecado do mundo. João Batista teve essa função, né, de transferir o pecado do mundo para Jesus. E o mais importante, no dia seguinte, o que aconteceu? O que aconteceu no dia seguinte não está no livro de Mateus, mas sim no livro de João. Em João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, vendo João a Jesus, ele havia sido batizado um dia antes. Aí no dia seguinte, Jesus Cristo apareceu novamente. Então Jesus foi batizado ontem, né? Conforme o tempo da Bíblia. Por isso João diz, no dia seguinte viu João a Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no Antigo Testamento, quando se pega um animal sem defeito e oferta ele para o pecado, se faz a imposição de mãos sobre o animal e, carregando aquele animal, o leva para o altar. E esse caminho que aquele animal passa indo para o altar é o caminho que ele está carregando o pecado. Então, naquele momento que Jesus foi batizado, todo o pecado do mundo passou para Jesus. Por isso, em Isaías capítulo 53, versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Antes, 700 anos antes da vinda de Jesus, tinha o profeta Isaías. Ele recebeu essa profecia de Deus e por isso ele disse que Jesus Cristo iria tomar sobre si a iniquidade de nós todos.
Quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista, ele não deixou o pecado de vocês de lado. Ele tomou todo o pecado do mundo, como o Cordeiro de Deus. Por isso João Batista diz: veja, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que a Bíblia nos diz? Isaías 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém, pessoal? Então o pecado está em vocês ou está em Jesus? Não está em vocês, passou para Jesus. Se o pecado não for passado para Jesus, mesmo Jesus Cristo morrendo, isso não tem nada a ver conosco. Mas quando João Batista fez a imposição de mãos, todo o pecado do mundo passou para Jesus. Jesus Cristo morreu para pagar o salário dos seus pecados. Nesse momento, todos os seus pecados acabaram. Não é que nós precisamos fazer algo para receber a remissão dos pecados. Não é que precisamos nos arrepender, nos orar ou fazer jejum. Não importa o que façamos, nós somos incapazes de lavar o nosso pecado. A única coisa que deve ser feita para lavar os pecados é Jesus Cristo morrer pelos nossos pecados. Então, quando Jesus Cristo foi crucificado, acabou todo o julgamento em relação aos seus pecados. O pecado de hoje, o pecado que nós iremos cometer, o pecado de 10 anos atrás. Só falem amém nesses momentos. Eu estou dizendo que o teu pecado foi lavado, vocês têm que gostar disso. Estão aí sonolentos. Não estão sentindo isso? Vocês querem que eu realmente pegue um animal aqui e mate ele na frente de vocês? Para vocês sentirem? Jesus Cristo foi crucificado por causa do seu pecado. Ele recebeu todo o castigo pelo pecado. Nós cremos nisso. O que tem que fazer para receber a remissão dos pecados? O pecado foi remido, lavado, quando Jesus Cristo morreu na cruz. Basta nós crermos nisso. Ah, Jesus Cristo morreu pelo meu pecado. Ele remiu meu pecado. Eu, quando mudei para Tegu, em Padom, nós, por várias vezes, quase morremos ali. O dia inteiro ali fazendo, sabe, a mudança, eu quase morri. Eu fiquei muito cansado. Eu adormeci. Tem eu, a minha esposa, né, minha filha dormia entre nós. E durante a noite eu vi minha filha do nada chorando e gritando. Eu acordei. Eu fiquei muito irritado, né? Porque eu fui acordado no meio da noite. E eu fiquei pensando, querida, por que você faz o bebê chorar? Minha esposa falou, mas eu não fiz nada, ela tá chorando do nada. Como assim você não fez nada? Então por que ela tá chorando? Né? Minha esposa fez ela dormir de novo, nós também dormimos de novo. Passou 1 hora mais ou menos. Minha filha de novo começou a berrar. Eu tenho uma filha e um filho. Eu vou continuar depois. Naquele dia, eu acordei. Eu falei, querida, por que você fica atormentando a criança? Ela falou, mas eu não fiz nada.
Eu falei, liga a luz. E não tinha nada ali. Aí minha esposa se levantou, falando que ia pro banheiro. Nós vivíamos no lugar, era só abrir a porta, já era fora de casa, né? E minha esposa, ela desmaiou. Se você fica inalando muito gás, né? Depois vai pro o ar fresco, desmaia. Então tinha um vazamento de gás naquele dia. E eu pensando, nossa, se minha filha não tivesse na madrugada chorando, berrando, nós teríamos acordado mortos. Eu fiquei muito grato perante Deus. Por isso eu fiquei com medo, né, de pegar minha filha no colo e desmaiar ao sair de casa. Por isso eu coloquei ela para a porta e gritei, pedindo ajuda. Aí veio um casal, né, que era vizinho nosso, eles vieram correndo. O que aconteceu? Era a primeira vez que eles estavam nos conhecemos. Aí eu falei, tá tendo vazamento de gás. E naquele dia, né, aquela família nos acolheu em sua casa, eles forraram assim uma coisa no chão para nós podermos dormir. E eles sabiam que eu era pastor. Eles também frequentavam igrejas. Naquele dia, fazendo comunhão com eles, toda a família recebeu salvação. E eles começaram a frequentar nossa igreja. O pai da família, a mãe, os filhos, tinha acho que 4 ou 5 pessoas na família. E um dia o pastor da antiga igreja dele, né, foi visitá-lo. Ele perguntou, irmão, por que você não está vindo mais à igreja? Aí ele explicou, tem um pastor que é nosso vizinho. E por meio dele recebemos a remissão dos pecados. E eu estou frequentando a igreja dele. Aí aquele pastor, mais uns 5 anciãos daquela igreja, me procurou. Eles entraram na minha casa. Eu estava assim, com volta de 30 anos. E aquele pastor tinha uns 50 anos. E aquele pastor ficou bravo. Você não tem pecado? Você não peca? Ele começou a gritar. Eu perguntei para ele. Então, pastor, você pede perdão pelos pecados todos os dias? É lógico, temos que pedir perdão pelo pecado. Você não tem pecado? Eu perguntei. Pastor, me escuta. Aquela pessoa que pede perdão pelo pecado. A pessoa que pede perdão pelo pecado é a pessoa que já foi perdoada ou que não foi perdoada ainda? O que eu disse? Aquela pessoa que pede perdão pelo pecado é uma pessoa que foi perdoada ou que não foi perdoada? É uma pessoa que não foi perdoada. E aquele pastor, o quê? O quê? Pastor, uma pessoa que não recebeu o perdão pelos pecados, o Espírito Santo habita nessa pessoa? Como assim? Como assim? O senhor sem o Espírito Santo pode compreender a Bíblia? Sem compreender a Bíblia, pode ser pastor? E ele começou a ficar assim, sem jeito. Abriu a porta, saiu. E ele falou, tem um bandido, tem um ladrão de ovelhas, ele está roubando nossas ovelhas. Nós não fazemos isso. Eu falei, vamos conversar assim, civilizadamente, em silêncio.
O senhor sabe sobre como recebe a remissão dos pecados? Mas ele não sabe da Bíblia. Ele dizia, basta orar, basta se arrepender. Mas não é. O salário do pecado é a morte. Então alguém tem que morrer pelo pecado. Por isso, Jesus Cristo, ele foi morto na cruz. Amém? Quando Jesus Cristo morreu, nosso pecado foi lavado, foi remido para sempre. E teve uma palavra muito importante. Não importa se você crê ou não. Amém, pessoal? A salvação e a remissão dos pecados não é por algo feito por nós. Já que não importa o que façamos, não podemos, por isso Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio, ele morreu pelos nossos pecados. E ele falou, está quase tudo consumado. Não, ele falou, tudo foi consumado, está consumado. Ele veio para remir os nossos pecados. E na cruz ele remiu todos os nossos pecados. Nós não devemos fazer outra coisa. Por isso é que se faz a imposição de mãos sobre o animal. No sacrifício, se com um cutelo ali corta o pescoço do animal e recebe o sangue daquele animal. E no altar, tem 4 chifres ali no altar. E com aquele sangue, eles aspergem aquele sangue nos 4 cantos do altar, naqueles chifres. Por que é necessário aspergir o sangue no altar? No chifre. Então, quem se torna pastor tem que pesquisar sobre isso e ensinar isso. Se alguém pergunta, pastor, por que se asperge o sangue nos chifres, Então eu devia responder, não sei também. Para isso não acontecer, eu li. A Bíblia ela está conectada, tem pares. E onde está o par sobre isso? Em Jeremias. Em Jeremias capítulo 17, versículo 11. Perdão, não é o versículo 11, é o versículo 1. Em Jeremias capítulo 17, versículo 1 diz: O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Pessoal, vocês sabem qual é o motivo, a razão de ter que passar o sangue ali nas ponteiras, nos chifres? Entenderam? O que é? O pecado está escrito em 2 lugares. Deus, ele escreve ali nas pontas dos chifres do altar. E nós escrevemos o pecado na tábua do nosso coração. Então, quando se asperge o sangue, quando passa o sangue ali nas pontas dos chifres, é porque já teve o pecado pago por aquilo. Por isso fala de remissão, É feito ali uma pintura, é cobrir o pecado. E aquele pecado escrito na tábua do nosso coração, como é que é lavado? Pela fé. Pelo sangue derramado de Jesus, eu fui lavado. Quando cremos nisso, nós somos libertos do pecado. Amém? Então não há nada que temos que fazer para o pecado. Jesus Cristo veio para remir nossos pecados. Não é que nós devemos fazer algo pelos pecados.
Não importa o que façamos, nós jamais podemos remir os nossos próprios pecados. Por isso a Bíblia diz: que quando Jesus Cristo foi crucificado, todos os nossos pecados foram remidos. Isso é algo muito gratificante. Uma coisa realmente muito gratificante perante Deus é que o sangue derramado de Jesus na cruz não foi aspergido no altar que está aqui na terra, mas sim naquele altar que estava no céu. No tabernáculo da terra, já que é algo cronológico, tem tempo sobre ele. Mas o mundo de Deus é um mundo eterno. Por isso nós tivemos a redenção eterna. Então, para a remissão dos pecados, não é que nós temos que fazer algo. Remir os pecados é Jesus quem faz. Quem lava os pecados é Jesus. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, pelo seu sangue aspergido ali no altar do céu, Jesus Cristo remiu nossos pecados. E nós simplesmente cremos que o pecado foi lavado. Isso é a salvação, a remissão dos pecados. Não podemos fazer algo para tentar remir os pecados. Quem faz esse trabalho é o Senhor Jesus, não somos nós. Jesus Cristo remiu todos os nossos pecados para sempre. Foi na cruz que os nossos pecados foram lavados. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelo castigo que ele passou, que nós temos paz. E tudo o que nós temos que fazer acabou na cruz. Na cruz tudo foi remido. Não é que nós devemos fazer algo. Quem faz o trabalho de lavar o pecado é Jesus. E ele fez isso perfeitamente. E nós cremos nisso. Eu sou muito feliz por poder falar essas coisas com a Bíblia. Hoje muitas pessoas creem em Jesus, mas não creem que o nosso pecado foi lavado. Muitas pessoas colocam uma cruz, mas não creem que na cruz o pecado foi lavado. Eles fazem, santas ceias, mas não creem que seus pecados foram lavados. Choram pedindo perdão pelos pecados. Isso quer dizer que Jesus Cristo não pôde lavar os pecados na cruz. Isso é algo para receber maldição. Não é que nós devemos fazer algo pelo sangue derramado de Jesus. Nós devemos crer que o nosso pecado foi lavado. Vocês creem? Pelo seu sangue nós fomos lavados. Amém? Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Nós acreditávamos que para o perdão dos pecados nós tínhamos que fazer algo. Mas para o perdão dos pecados não somos nós que fazemos, Jesus Cristo tem que fazer. Já que Jesus Cristo remiu todos os nossos pecados, não há nada que nós devemos fazer. Senhor, permita fé nisso. Muitas pessoas, mesmo vendo e sabendo sobre Jesus Cristo que morreu na cruz, dizem ter pecado. Isso quer dizer que Jesus Cristo não foi suficiente no trabalho que fez. Isso é algo que chateia ao Senhor.
Senhor, que possamos deixar os nossos pensamentos, que o Senhor possa nos fazer crer naquilo que Cristo fez. Que nós possamos receber a Tua bênção, tendo o mesmo coração do Senhor Jesus. Que no coração de todos que estão escutando a palavra, que a Tua graça possa ser abundante. Que o Senhor possa dar fé e clareza em relação à salvação. Agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pessoal, muito obrigado.